Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, livro de 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 11. A presença de Deus é forte neste lugar. Abra o seu coração. Está escrito que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ruim é que muitas pessoas deixam o ouvido em casa e só vêm com a orelha. Tem muitas pessoas que só vêm com a orelha para a igreja. Mas quem está aqui essa noite com o ouvido também, irmão? Quem está aqui? Então está escrito, quem tem ouvido, não é quem tem orelha. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou ler e vocês acompanhem aí na sua Bíblia. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um campo de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Samá pôs-se no meio deles de pé e defendeu o campo, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Feche a Bíblia que você tem, coloque aí do seu lado, e feche os olhos da carne, e abre os olhos da fé. Em breve palavra, vamos pedir para Deus falar conosco esta noite. Senhor, que nós estamos, Pai, que está o teu rebanho, aqui está a tua igreja, a qual precisa do alimento espiritual, a qual precisa, Senhor, da água espiritual. Senhor, meu Deus, joga por terra todos os empecilhos, todo o embaraço, e fala conosco através da tua palavra. Amém. Irmãos, já falamos sobre esse assunto um tempo atrás. Já pregamos sobre esse tema um tempo atrás, mas o Senhor colocou novamente em meu coração, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Davi, ele, em um determinado tempo, a qual ele ficou na caverna de Adulão, surgiram dezenas, e por que não dizer centenas de homens que eram rejeitados pela sociedade, homens que eram ladrões, homens a qual tinham cometido vários delitos. E esses homens juntaram-se à caverna de Adulão, e Davi ensinou aqueles homens lutar, a usar espada, escudo, arco, lança, flecha, e aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Dentre esses valentes de Davi, tinha um chamado Josebe-Bessebete. E este homem, uma vez, em uma peleja, ele brandiu a sua lança com tanta força, com tanto poder, com tanta autoridade, que ao brandir a sua lança, ele conseguiu destruir 800 filisteus. Numa brandida de lança, ele conseguiu desbaratinar 800 filisteus de uma só vez. Ele conseguiu ferir. Teve um outro chamado Eleazar, filho de Dodô, que os filisteus certa feita invadiu o terreno do povo de Deus, e todos foram embora, ficou apenas Eleazar. Eleazar, ele pegou a espada nas mãos e começou a lutar. Ele lutou tanto, meu querido, a batalha foi travada o dia inteiro, que ele lutou tanto, as mãos dele ficou inchada, devido ao sangue também que escorria da sua espada, e caía em suas mãos, e a mão dele inchada. Ele tentou soltar a espada, mas ele não conseguiu. A espada ficou grudada, a espada ficou
Na verdade, na mão dele, não conseguiu, nem depois de lutar, nem depois de vencer os seus adversários, ele não conseguiu soltar a espada das mãos, porque a espada ficou grudada nas mãos daquele homem. Nós entendemos e sabemos que a espada do Espírito se chama a Bíblia Sagrada, se chama o Evangelho de Deus. E Deus certo dia disse para Josué: não te aparte a espada de suas mãos, ou seja, não te aparte do livro desta lei. Irmão, nunca abandone a palavra de Deus. Nas lutas, nas dificuldades, nunca, de forma alguma, abandone o Evangelho, largue o Evangelho. Assim como esse homem, mesmo ele depois de cansado, ele não conseguiu abandonar a sua espada. Mesmo cansado, mesmo sofrendo, se apegue ao Evangelho, se apegue à espada de Deus. E se formos ler, nós vamos encontrar vários homens conhecidos como valentes de Davi, que fizeram vários prodígios. Dentre eles aqui eu separei um por nome de Samá. Esse Samá, que era filho de Agé, Ararita, certo dia uns filisteus invadiram Lei, o lugar aonde ele morava. E diz que quando os filisteus, homens de praticamente 2 metros de altura, quando os filisteus invadiram aquele lugar, os israelitas, o povo que acreditava em Deus, com medo dos gigantes, com medo da morte, com medo de ser ferido, derrotado, os homens de Deus e mulheres de Deus fugiram da batalha, e ficou apenas Samá. Samá, ele pegou a sua espada, e Samá ficou no meio do campo de lentilha que lhe pertencia. E ali os filisteus vieram contra Samá, e Samá lutou, não abriu mão do campo de lentilha, lutou o dia inteiro, e conseguiu derrotar os filisteus. E aqui está escrito que Deus deu um grande livramento aquele dia, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas lições nós vamos aprender. Uma delas é: nunca fugir da batalha, nunca abandonar o Evangelho, nunca voltar para trás. O próprio Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e volta para trás e olha para trás, não está apto a entrar no reino de Deus, não é digno de entrar no reino de Deus. E esse Samá, enquanto dezenas de crentes, dezenas de pessoas fugiram diante da batalha, correram com medo dos filisteus, correram com medo de serem derrotados, com medo de serem feridos, enquanto os crentes daquele tempo fugiram diante da batalha com medo, Samá não ficou com medo. Samá, ele não abandonou a batalha. Samá, ele não fugiu, ele ficou na posição e lutou. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado e diga: irmão, não tenha medo da batalha, não temas. A Bíblia tem 66 livros, e existe uma palavra conhecida como não temas, ou não tenha medo. E essa palavra não tenha medo, essa palavra não temas, ela repete por várias vezes na Bíblia. Um ano tem 365 dias, é isso? Um ano tem 365 dias, tem 12 meses. E na Bíblia nós encontramos a palavra não temas 365 dias. Ou seja, para cada dia do ano, para cada dia do mês, para cada dia da semana, Deus está falando conosco: não temas, não tenha medo, meu filho,
Na segunda-feira, o Senhor diz para cada um de nós: não tenha medo, não temas as dificuldades, os problemas, a batalha do dia a dia. Na terça, na quarta, na quinta, no sábado, Deus também nos diz: não temas, não tenha medo, não fuja da batalha. No primeiro mês do ano, em janeiro, Deus diz para nós: não temas, não tenha medo, não fuja da batalha. Em fevereiro, em março, diz Deus para nós: não tenha medo. Ou seja, todos os dias do ano, 365 dias, o Senhor Jesus fala para nós: não tenha medo. Querido irmão, não tenha medo dos problemas, das dificuldades, das doenças que sobrevêm, das crises que vêm. Não temas, porque está escrito na Bíblia que Jesus Cristo venceu. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vencerá. Em Cristo Jesus, você não é vencedor, você é mais do que vencedor, porque Cristo te amou e venceu por você. Não tenha medo, não fuja da batalha, não fuja da batalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele não fugiu da batalha. Ele entrou na fornalha de fogo, mas ele não virou as costas para a palavra de Deus. Daniel preferiu ir para a cova dos leões, mas ele não fugiu da batalha. José do Egito foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, ficou preso, porém ele não abandonou a batalha, não fugiu da batalha, ele enfrentou. Todos eles enfrentaram a batalha e receberam vitória. Meu querido irmão, tu porém vai até o fim. Não desanimes, não tenha medo, vai até o fim. Você é vencedor, querido, não abandone a batalha, vai até o fim. Samar não abandonou a batalha. Samar também, ele ficou em pé no campo. Enquanto todos foram embora, ele ficou no meio do campo em pé. Estar em pé é posição de combate, é estar na posição de combate. Ele ficou na posição, aguardando os seus inimigos. Ele poderia ter ficado sentado: eu vou ficar sentado, não vou ficar deitado. Ele poderia ter deitado, ficado sentado. Não, mas Samar, ele ficou de pé, ficou na posição de guerreiro, de valente, de gladiador. Ele ficou de pé, aleluia, ficou na posição. É o que nós devemos fazer no meio dos problemas, das adversidades. Nós temos que manter a posição, temos que ficar de pé. Está escrito que o povo de Deus estava no cativeiro, e Deus chegou até o profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Ezequiel, fique na posição, se levante. Não sei como Ezequiel estava, sentado, deitado, mas Deus falou: Ezequiel, fique de pé, põe-te de pé. Eu quero me revelar para você, eu quero trazer uma revelação para você, eu quero trazer uma mensagem até o seu coração, eu quero te usar na terra, Ezequiel. Porém, Ezequiel, ponha-te de pé, aleluia. Nas batalhas a qual enfrentamos, nós temos que se manter de pé. Deus fala para a igreja, Deus fala para nós: ponha-te de pé, porque eu falarei contigo. Põe-te de pé, que eu vou me revelar para você. Fique na posição, que eu vou te mostrar coisas profundas e ocultas que você não conhece. Se colocar de pé diante de Deus. Na Bíblia nós temos a história de pessoas que não conseguiam ficar de pé. Uma delas, porque estava morta. O morto não consegue se levantar, não tem jeito, ele está morto. Morto, um defunto
não consegue ficar de pé. Uma pessoa doente, dependendo da doença que ela tem, essa pessoa também não consegue ficar de pé. Como aquele paralítico, a qual 4 homens tiveram que levar ele na cama e colocar diante de Jesus. Um paralítico, ele também não consegue se colocar de pé, a não ser com a ajuda de alguém. E pessoas que têm determinadas doenças, enfermidades, essa tal pessoa, ela fica deitada, tá certo? Porque ela não tem condições, pelas suas forças, se colocar de pé. O ser humano, crente ou não, ele está morto espiritual. Ele não tem condição de colocar-se de pé pelas suas próprias forças. E até mesmo o crente, ele não tem condições de colocar-se de pé com as suas próprias forças. Quantos crentes, quantas pessoas que eu escuto falar: poxa, eu queria estar firme com Jesus, eu queria andar no caminho reto, eu queria trilhar o caminho certo, eu queria estar de pé na presença de Jesus. Eu tento, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque a pessoa está usando a sua própria força. Aleluia. Quando Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, se coloque de pé, o próprio Deus entrou dentro dele e o levantou. Quem sabe você entrou aqui caído espiritual. Você já tentou de todas as formas se colocar de pé, se santificar, se humilhar, obedecer a palavra de Deus, mas você sabe muito bem que você não tem força. Você quer, passa na sua mente, mas você não tem força. Não tem problema, porque o Deus que disse para Ezequiel se colocar de pé, ele mesmo fez com que Ezequiel ficasse de pé. O mesmo Deus que viu Lázaro deitado morto, ele colocou o Lázaro de pé. O mesmo Deus que viu o paralítico atrofiado deitado no leito, fez com que o paralítico se levantasse. Esse mesmo Deus vai te levantar esta noite. Esse Deus vai te levantar essa noite. Ele vai te erguer esta noite, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Se você está caído espiritual, se você está deitado espiritual, se você está dormindo espiritual, Deus vai te levantar essa noite. Deus vai te erguer essa noite, e você vai se colocar de pé diante de Deus. Colocar-se de pé, colocar de pé é posição. Deus quer você obedecendo a palavra dele. Aquele que está de pé, ele obedece a palavra de Deus. Aquele que está de pé, ele se santifica na presença de Deus. Ele se separa do mundo, ele se separa do pecado, ele se separa das coisas que o mundo oferece. Aquele que está de pé, louva ao Senhor Jesus em todos os momentos. Aquele que está de pé, adora o Senhor Deus em todos os momentos. Aleluia. Essa noite é a noite em que Deus vai nos colocar de pé, vai nos santificar, vai nos purificar, vai fazer milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Samar, ele tinha um pedaço de terra, era dele aquele pedaço de terra, e naquele pedaço de terra, ele tinha plantado lentilha, que era o sustento para a sua família. Era através daquele pedaço de terra que ele tinha, que ele levava o pão para a sua família, que ele mantinha a sua família. Era a única posse que, de acordo com a Bíblia, diz que era dele. Era aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra pertencia a ele. Por isso que todo mundo foi embora. Mas como ele era o dono daquele pedaço de terra, que tinha plantação de lentilha, que ele tinha plantado, o que ele fez? Ele se colocou na posição. Ele disse: o quê? Essa terra aqui pertence a mim. Esse pedaço de terra é meu. Deus me deu, pertence a mim. Eu plantei as lentilhas, em breve eu vou colher, e eu não vou abrir mão do meu pedaço de terra.
eu não vou abrir mão do meu campo de lentilha, não vou abrir mão, não vou dar de mão beijada para os meus adversários, não vou dar de mão beijada para os filisteus, não vou permitir que os filisteus entrem dentro do meu campo, roubem as minhas lentilhas, destruam o meu campo, eu não vou permitir. E o que ele fez? Ele defendeu aquele campo, ele lutou, e ele lutou com todas as forças que ele tinha, protegendo, defendendo aquele pedaço de terra, aquele campo de lentilha. Olha aí, meu querido, e cada um aqui tem um pedaço de terra que Deus deu. Olha para o Senhor e fala: Deus te deu um pedaço de terra. Fala, pode falar. Deus te deu um pedaço de terra, um campo. Deus te deu um pedaço de terra, um campo de lentilha. Cada um aqui tem um pedaço de terra que Deus deu para cada um de nós. Deus te deu. E esse pedaço de terra que Deus te deu, você tem que lutar por ele. Você tem que defender esse pedaço de terra que Deus deu. Quantos crentes abrem mão do que Deus deu para ele? Uma das coisas, quantos crentes abriram mão da sua vida espiritual? Vamos colocar um pedaço de terra aí como a vida espiritual. Tem crentes, irmãos, que já entregaram a sua vida espiritual para a carne. Sabia disso? Ele é um crente, ele é uma pessoa, porém ele é uma pessoa carnal. Ele já se entregou aos prazeres carnais, já se entregou à carne, já se entregou até mesmo, irmão, para as coisas que o diabo oferece. Ele abriu mão da vida dele espiritual, do pequeno terreno que Deus deu para ele. Quantas pessoas abriram mão? Querido, não abre mão da sua vida espiritual, não. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, derramou sangue precioso por você, foi ferido, sentenciado, condenado por você, para você ser um crente carnal, para você viver uma vida da carnalidade. Não, para você viver uma vida de santidade, para você ser um crente carnal. Não, para você ser um crente espiritual. Não abra mão, querido, da sua vida espiritual. Lute pela sua vida espiritual, ore pela sua vida espiritual, frequente a igreja, escute a palavra de Deus, evangelize. Não abra mão da sua vida espiritual. Não abra mão da sua vida espiritual. Não abra mão da vida espiritual. Querido, não se entregue à sua carne, não se entregue ao pecado, não se entregue à vaidade, não se entregue ao diabo. Não abra mão da sua vida espiritual. Lute até os últimos instantes. Aleluia. Busque a presença de Deus, busque a unção de Deus, a virtude de Deus. Não abra mão da sua vida espiritual. Crentes que foram batizados com o Espírito Santo, crentes que receberam o dom de falar em outras línguas, crentes que receberam o dom da profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, crentes que foram selados pelo Espírito Santo, receberam a unção de Deus, tiveram visões, sonhos, tiveram experiência com Deus, mas estão abrindo mão da vida espiritual. Oh, xarabacalabassuri bicandarabacandarabacaia. Não abra mão da sua vida espiritual, meu querido. Não abra mão da sua vida espiritual. Aleluia, ore, jejue, consagre. Aleluia, busca a presença de Deus. Defende o seu campo, defende o seu pedacinho de terra. Quantos crentes também, irmãos, abrindo mão da sua vida ministerial. Pessoas que foram chamados para pregar, que foram chamados para ensinar, que foram chamados para evangelizar, para cantar. Pessoas que têm um chamado ministerial, que às vezes já até recebeu um reconhecimento ministerial, tem até uma patente na hierarquia ministerial, é pastor, é presbítero, é evangelista, é diácono, é cooperador. Mas quantos
Homens e mulheres de Deus, queridos, que abriram mão disso. Pessoas que abriram mão. Quer saber de uma coisa? Não quero saber de pregar, mas não. Muita luta, eu quero saber de ensinar, mas não. Não quero saber de evangelizar. Pessoas que abriram mão do chamado ministerial. E quem te chamou não foi o pastor, não foi o missionário, o apóstolo. Quem te chamou foi Deus. Ele te chamou para a salvação, te encheu do Espírito Santo e derramou dons ministeriais. Você foi chamado para o ministério, assim como Pedro. Pedro chegou um momento, quando ele negou a Jesus, ele havia até abrido mão do seu próprio ministério, mas Jesus chegou para ele: Pedro, vem aqui, eu te perdoo, aleluia, e eu te chamei, não foi para pescar peixes, mas sim homens. Peixe não, homens. Eu te chamei para ganhar as almas. Quantos obreiros e obreiras que já abriram mão do seu ministério pessoal, corre atrás apenas de dinheiro, corre atrás apenas de coisas materiais, e as coisas espirituais ficam de lado, e o ministério fica de lado, querido. Deus vai requerer de você. Não abra mão do seu ministério. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para profetizar, profetize. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus, a tempo e fora de tempo, aleluia. Defenda o seu campo. Não deixa filisteu nenhum, meu querido, destruir o seu ministério, destruir a sua vida espiritual. Outro campo também é o campo que é a sua família. Deus te deu um campo também, que é a sua família. Fala para mim: a minha família é minha terra. Pode falar, fala: minha família é a minha terra. É o campo que Deus me deu. Quem deu o seu filho? Quem foi que deu? Quem deu a sua filha? Seu tio, sua tia, seus parentes. Quem deu? Foi Deus. Irmãos, tem crente, irmão, que chega um tempo que ele abre mão do filho, ele abre mão da filha, ele abre mão do tio, da tia, do avô. Ele abre mão, ele só quer pensar nele. Querido, não abra mão do seu filho, não abra mão da sua filha, não abra mão do seu tio, da sua tia. É sua terra, aleluia. É a sua terrinha de lentilha, é a sua terra, mas pertence a você. Se você abrir mão dos seus familiares, você acha que alguém vai querer defender os seus familiares, vão querer ajudar os seus familiares? Meu querido, não abra mão do seu filho, da sua filha. Não importa o que ele fez, o que ela deixou de fazer, se está desviado, se está afastado, não é crente, está dançando rap, está no eletrônico, está indo para as baladas, não importa, é seu filho. Lute por ele, lute por ela, ore, jejue, consagra, faça campanha, faça de tudo por ele. Xarabacalabassuri bicandarabacandarabakai. Porque tem irmão, que o filho é tão tribulado, o filho tribula tanto ele, o filho tribula tanto ela, que ela já não quer nem saber mais, está na mão de Deus. Verdade? Só me dá problema, só me perturba. Querido, é um pedaço de terra que Deus te deu. Cuide, não deixe o filisteu entrar, não deixe o filisteu destruir a sua família. Lute pela sua família, batalhe pelo seu campo, que o campo de lentilha que Deus te deu, a família que Deus te deu. Não abra mão. Repita comigo: eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão dos meus parentes, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A minha casa vai servir ao Senhor. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar, eu vou guerrear para ver a minha família salva. Em nome de Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lute, jejue e consagre, aleluia. Não entregue a sua família de bandeja na mão do diabo, mas entregue a sua família de bandeja na mão de Deus. Agora nós vamos entrar na parte que todo mundo gosta, nas coisas materiais. Agora o pessoal vai dar glória a Deus aí, viu, irmão? E pensou, irmão, que ele mesmo sendo crente,
ele recebe um monte de profecias, de revelações, que Deus vai abençoar a vida dele materialmente falando, né? Que Deus vai dar uma chave. Deus dá chave ou não dá? Dá. De carro, de casa, apartamento, dá tudo isso. Ele recebe as profecias de Deus, divina, porque Deus quer abençoar materialmente todo mundo. Só que Ele quer no estalar de dedo. Ele quer que alguém profetize para ele domingo e segunda-feira está lá o Vectra na casa dele. Quer que alguém profetize na sexta-feira e no sábado ele quer ter a casa dele. E não é assim. Existe tudo um tempo de Deus, não é verdade? Aí os anos vão se passando, os meses vão se passando. Ele e ela que sonhava em se formar, fazer uma faculdade. Ele e ela que sonhava em ter um carro novo, uma casa, na verdade ter um bom emprego. Devido aos problemas, às crises que tem no nosso dia a dia, no nosso Brasil, e essas promessas materiais, para ele, acaba demorando. E sabe o que ele fala? Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão. Querido, não abra mão disso, das bênçãos materiais. Se Deus te prometeu uma casa, lute, ore, jejue, consagre, dizime, faça a obra de Deus. E diz: Deus, eu tomo posse da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Se Deus falou que vai te dar um carro, lute, ore, jejue, trabalhe, Deus vai te dar um carro. Se Deus prometeu qualquer coisa no âmbito material, querido, batalhe por esse pedaço de terra, esse campo de lentilha. Não desista. Tem pessoas que, sabe, irmão, chega: mas faz 10 anos, vou desistir. Não desista não, meu querido. Não desista não. A sua bênção a qualquer momento pode estar chegando. A sua bênção a qualquer momento pode estar chegando. Um certo homem em Minas Gerais, é fato verídico isso, ele possuía um pedaço de terra, e havia rumores que naqueles lugares, naquela região, tinha ouro. Rumores, pessoas falavam que tinha. E aquele homem então, todo dia, irmãos, ele ia cavando um buraco no morro dele. Todo dia ele ia lá, cavando um buraco, tirando terra. Comprou lá o carrinho de mão, ia lá, todo dia. E já havia passado quase 10 anos. E aquele homem, não é verdade, cavando aquele buraco, já tinha um buraco enorme, já tinha uma cavernona grande, e ele lutando: não, eu vou conseguir, né? eu vou encontrar ouro aqui. Passaram-se 10 anos, só que chegou um empresário e ofereceu um valor muito alto para ele, que como era interior, sabe a dificuldade de pessoas que moram no interior, que não tem um salário alto. E o grande empresário falou: eu vou te dar tanto, e você me vende esse pedaço de terra que você tem. E ele falou: não posso vender não, isso daqui é da minha família, é meu, não vou vender não. Só que o empresário ficou lá: não, o que eu vou te dar, o dinheiro que eu vou te dar, vai dar para você comprar uma casa linda. Qualquer lugar em Minas Gerais, você vai comprar uma casa linda, vai comprar o seu carro, ainda vai sobrar dinheiro para você. Ó a tentação. E de tanto empresário insistir, meu irmão, de tanto empresário insistir, sabe o que aconteceu? Ele vendeu, comprou uma casa, comprou um carro, colocou um dinheirinho no banco. Sabe o que aconteceu, irmão? O empresário foi. Sabe o que aconteceu, irmão? Na primeira semana, o empresário encontrou não sei quantos quilos de ouro na caverninha que aquele homem estava cavando. Aquele empresário se tornou o homem mais rico de Minas Gerais. E sabe o que aconteceu com aquele homem, meu querido? Aquele homem, depois que ficou sabendo que o empresário descobriu o ouro, aquele homem ficou doido, ficou andando no meio da rua, ficou meio tantando a cabeça. Irmão, Deus te deu também um pedaço de terra na vida material, e de repente falta só um pouquinho, meu querido, falta só um pouco para as bênçãos materiais se cumprir na sua vida. Diz que Samar ficou de pé, ele pegou, está escrito que ele defendeu e feriu, ou seja, defesa e ataque.
existem duas armas fortíssimas. Uma arma é para a defesa e a outra para o ataque. E o crente, ele tem que ter essas duas armas. O crente não pode só atacar. O crente deve se defender. E o crente também não pode só se defender. O crente deve atacar. Duas armas que tem no livro de Efésios, que é o escudo que é conhecido, o escudo da fé, que é para se defender dos dardos do inimigo, do nosso adversário. O escudo da fé, uma arma de defesa, e a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. O crente, ele tem que ter fé e usar a palavra de Deus. Aleluia, fé na palavra de Deus. O inimigo diz para você: você não pode, e você diz: eu posso sim, porque está escrito na Bíblia que eu posso. O inimigo diz: você está derrotado, e a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O inimigo diz: você é amaldiçoado, e você diz: está escrito que Jesus Cristo me abençoou com todas as bênçãos. O inimigo diz: você perdeu, e Jesus Cristo diz: você venceu. Aleluia. O inimigo diz: você está perdido, e você diz: está na Bíblia que eu sou salvo em Cristo Jesus. É defesa e ataque. Fé no Evangelho de Deus. Aleluia. Fé na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós temos também um Samar, e esse Samar se chama Jesus. E o inimigo queria colocar a mão no campo de lentilha dele, e o adversário queria colocar a mão no pedaço de terra dele. Sabe quem é o pedaço de terra de Jesus? Sabe quem é? É você. Você é o pedaço de terra de Jesus. Você é o campo de lentilha de Jesus. Tem pessoas que não te dão nada, tem pessoas que não estão nem aí para você, tem pessoas que dão a mão xoxa para você, mas Jesus, Ele olha para você: esse é o meu campo, é a minha terra, é o meu campo de lentilha, é meu. A igreja é minha, e os filhos teus, os adversários, o inimigo, Satanás, queria destruir a sua vida, queria destruir a minha vida, queria nos destruir, entrar no campo de Jesus e acabar com a nossa vida. Mas o nosso Samar, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele se coloca de pé e luta contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e dá um brado dizendo: está consumado, está consumado. Eu venci os filisteus, eu venci os filisteus, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci. Aleluia. Esse Samar, Jesus Cristo, Ele venceu e ressuscitou. Aleluia. Ele defendeu você até o último instante. Ele lutou por você até o último instante. Esse Samar não abriu mão de você. Ele não abriu mão da sua família. Ele não abriu mão da sua vida. Oh, aleluia. Ele não abriu mão de você. Ele defendeu você até o último instante. Deu uma unção muito grande. Samar se colocou de pé. Samar lutou pelo campo de lentilha, o pedaço de terra que era dele. E Deus está dizendo que está colocando você de pé aqui, meu querido. Não abra mão da sua vida espiritual, não abra mão da sua vida ministerial, não abra mão da sua família, não abra mão da sua vida material, não abra mão. Lute, porque Jesus está contigo em todos os momentos de sua vida. Oh, a presença de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. O cair é do homem, o levantar é de Deus.
O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus está te levantando esta noite. Deus está te colocando de pé esta noite. Está dizendo a você, filho meu, não abra mão, não abra mão. Lute, tu porém vai até o fim. Tu porém, irmão, irmã, vai até o fim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Recebe a unção de Deus aí na sua vida. Xarabacama subicandarabakai. Xandarabadara basuri bicandarabacala badaraba xandarabakai. Alamandara mandara basuri bicandarabacandarabacai. A unção de Deus aqui, a virtude de Deus aqui, meu querido. Oh, abarasuri bicandarabachandarabia. Alamanduri bicamandara machandarabacandarabia. Xandaramanara subicanchurimicaia. Receba um renovo de Deus na sua vida. Receba um renovo de Deus. Não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão de Jesus. Não abra mão. Não abra. Não toque por prato de lentilha. Não toque por 30 moedas. Não abra mão. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Canal Pregador Eduardo Cruz.